Bom dia, pessoal, tudo bom? É mais uma aula de filosofia, aqui é o professor Mariano, né, mais uma vez. Hoje vamos discutir um pouco dos valores africanos, ou melhor dizendo, da filosofia africana. Eu vejo, acho que poucos professores de filosofia discutindo o tema. Ainda mais fora, por exemplo, a gente até vai falar antes, né, de falar de Yorubá e cultura do candomblé, a gente vai falar da filosofia africana lá no Egito Antigo, né? Por que Egito? Porque os filósofos gregos, eles não tinham conhecimento do nada, né? Eles não inventavam, eles viajavam muito, né? Inclusive Platão, Tales, vários filósofos viajaram para o Egito, né? Heráclito, né? Eu não sei se todos esses viajaram, mas muitos filósofos gregos viajavam para o Egito para aprender, né? Uh, e quem que eram esses egípcios? Eram negros, né? Ah, mas a gente sabe que os egípcios tinham essa pele, né? E a filosofia africana estava lá. Um autor da filosofia que escreve sobre isso é Molefi Kete Azante. Esse Molefi Kete Azante tem um livro, né, sobre a filosofia egípcia, né, The Egyptian Philosophers. E ele lá fala que tem vários filósofos, inclusive 1700 anos antes de Tales de Mileto, que seria o nosso primeiro filósofo grego lá, né? Começo da filosofia, aquele tal milagre grego que muitos livros de filosofia acabam ensinando. Mas aqui a gente vai ver diferente. Então, existem vários filósofos egípcios negros, né? Imhotep, Tahotep, Kamedi, Merikare, Serhotepibre, Amenhat, Krunatnup, Amenhotep, né? O filho do Rapo, do Alf, o Akhenaton e o Amenemope. Akhenaton é interessante porque ele tinha um deus só, né? Ele tinha um monoteísmo, né? Tinha um deus sol lá no caso, né? Que ele chamava de Atom. Bem interessante. Uh, então eles chamavam instrução de Seboyer, né? Seboyer seria essa instrução, essa é filosofia mesmo, né? Então tem várias situações lá no Egito Antigo, por exemplo, as leis de Maat, né? Que era essa deusa ali da sabedoria, alguma coisa assim. Então tinha 42 leis já. Já tinha leis de não matar, não roubar, né? Só que as leis eram positivas. Roubei alguém, matei alguém, né? O cara vai falando ao contrário. Tem uma cultura quemética no Antigo Egito, inclusive com yoga, com um monte de sabedoria. Então esses negros egípcios, eles tinham várias ciências e sabedorias. A filosofia era muito rica, né? Além da filosofia oriental, que a gente até falou um pouco, mas a filosofia africana era muito rica, né? Então todas essas noções de alma, espírito, né? Até vida, ressurreição, vem tudo do Egito Antigo, vem desses negros, né? Então, a filosofia africana, antes de falar do Yorubá, do Candomblé, que veio para o Brasil, ela já existia lá no Egito Antigo, em 1700, em 2700 anos antes de Cristo, né? Quando a gente pensa lá em Sócrates, que é ano 400 antes de Cristo, né? Então, a filosofia já existia muito antes desse milagre filosófico, que não é só grego, né? Aqueles povos de Mênfis, né? Heliópolis e todas aquelas cidades egípcias muito interessantes. Da cultura iorubá, falando isso para o Brasil, né, a gente sabe que os escravos vieram, né, para cá, ah, contra a sua vontade, claro. Só que assim, os escravos eles trouxeram toda a sabedoria, a filosofia é a própria religião deles, né, essa cultura iorubá. Muito está no candomblé da Bahia, né, Rio de Janeiro, também outras situações. Uh, no Brasil, a gente vê também uma cultura da Umbanda, né? Então são coisas diferentes, a Umbanda e o Candomblé. Uh, mas brasileiras aí, né? Apesar do Yorubá ter vindo da África, a Umbanda já é brasileira, né? A Umbanda ela tem uma situação mais indígena, misturada, tem uma outra situação. Desses filósofos africanos, voltando um pouco, tem o Amadou Hampâté Bâ. Esse filósofo africano aí, ele fala que a pessoa, ele tem uma noção de pessoas da pessoa, né? Como se nós fôssemos mais de uma pessoa. Eu acho bem certo, bem legal essa noção aí desse Bâ, né? Hampâté Bâ, né? Que acho que é do Congo, né? Esses filósofos africanos, eles mostram uma outra noção, então, né?
da nossa pessoa mesmo. Né? Cultura iorubá, por exemplo, o candomblé não tem demônio, não tem diabo. Né? Ah, mas o Exu é festa, o Exu é alegria. Né? Como é que esse é o diabo? Né? Então não tem nem essa noção, por exemplo, um pouco diferente do cristianismo, da Bíblia, né? A cultura africana tem né, esses orixás da natureza, né? Por exemplo, da ventania, da mata, da cura, né? Tem vários orixás ali, né? Eu não sou entendedor da situação, mas a gente lendo um pouco a gente percebe, não, isso é natureza, é forças, né? Claro que inteligentes, são ancestrais, são situações muito importantes. Então, nesses ancestrais se valoriza muito a família, ó, né? O africano tem essa valorização da família, né? Uma última voz, até eu vi uma palestra ano passado de um nigeriano, né? Esse nigeriano falando sobre filosofia, por coincidência até, né? Aí ele falou que lá, né, por exemplo, um enterro é uma festa. E aqui, por exemplo, ele teve que enterrar a mãe, né? Acabou a mãe vindo pra cá. E ele teve que fazer no túmulo, aquela coisa que é o velório, o nosso enterro, nossa cultura aqui, né? Então é muito diferente. Lá não gostaram e daí até falam mal dele e tudo, né? Porque ele é nigeriano, ele tem essa origem. Aí, então a situação é daquela cultura, ou africana mesmo, no modo geral, né? E tinha daí um pai de santo junto, eram dois palestrantes. O pai de santo era um advogado, até acho que de São Paulo, agora não lembro onde que era. Não lembro o nome deles até, mas é interessantíssimo porque ambos eles mostraram desmistificar a visão nossa do candomblé, né? Porque hoje com as igrejas são perseguidos, é visto como coisa diabólica, né? E não é isso, o candomblé tem o trabalho deles espiritual, né? A visão deles sobre Deus, sobre os deuses, né? Então, os orixás e toda essa situação, né? O terreiro, todo aquele ambiente que eles têm. E isso foi muito interessante, por quê? Porque eu levei até um amigo meu lá que ele é evangélico, né? E ele até entendeu a situação e compreendeu assim, por quê? Porque eram pessoas com doutorado, com grande formação, os palestrantes, não eram pessoas simples. Às vezes você pensa, às vezes alguém que está no terreiro com uma pessoa que não tem formação, né? E não é assim. Mas bem interessante. Então, a nossa cultura é muito rica nesses valores que vieram, não só a feijoada, carnaval, né, capoeira, situações que tem hip hop, né, a periferia, né, várias situações que a gente vê que às vezes o negro acaba tendo a sua voz, até por ser uma diversidade cultural, né? A gente já falou aqui em cultura que não tem cultura superior e inferior, são culturas diferentes, né? E o negro no passado era tratado sem alma até, né, pela Europa, pelos europeus. Então nós evoluímos, ainda temos o racismo no Brasil, mas a situação do negro ela acaba ganhando espaço, né? Hoje você vê uma Carol Conká fazendo música e show, você vê um Emicida, né? Vários movimentos, vários artistas com a cultura afro-brasileira, com grande voz, uma voz igual a de qualquer outro, né? Uma voz que tem que ser ouvida, né? E o racismo existe, tudo isso é real, né, pessoal? Mas a filosofia africana desse Azante, né, desse autor que a gente falou, é muito interessante porque ela liga lá no Egito, vem antes da Grécia, os gregos vão estudar com os egípcios, que são negros, que são africanos, né? Cultura aí, né, lá de Kemet, né, Kemet. Os quemetistas que nem, né, queméticas. Então essa situação toda lá existia inclusive yogas, existia mil ciências lá que a gente estuda hoje do Oriente e acha que o mundo era melhor lá do que aqui. E tem muita coisa ali que também é Oriente, Egito é Oriente, né? É muito rico. No Oriente Médio também, a gente já falou de árabe, a gente falou de várias situações para mostrar a diversidade cultural. E o africano no Brasil, seus valores que vieram, né, do Yorubá, né, dessa situação toda, ela nos mostra essa riqueza cultural. Claro que hoje não vai se aprofundar sobre a aula de candomblé, de cultura africana, mas para a gente ter uma noção que isso também é filosófico, né? A cultura iorubá é filosófica, né? Tem o Olorum, tem várias tem também um deus, né? Tem várias situações interessantes, né? Que muitas vezes não são compreendidas pelas pessoas, né? E com estudo, com um pouco
de aproximação mais, a gente corta preconceitos, né? Que a gente tem muitos, né? Todo mundo não tem como negar isso. Nossa formação cristã, nossa formação acadêmica, nossa formação até escolar, porque a gente está numa região também que não tem muito essas manifestações mais africanas mesmo, né? Mas a gente tem candomblé, a gente tem capoeira, né? Aqui em São Bento tem um rapaz aí que tem uma escola de capoeira. Tem várias situações aqui que a gente vê essa cultura e valores africanos presentes, né? Presentes entre nós. Em várias palavras que a gente usa que são africanas, várias situações que aqui a gente vai se estender mais a aula de português, essa parte de palavras de origem africana, né? Mas então tem muita coisa boa. Né? E da filosofia também. A gente falou dessa pessoa que tinha essa doutrina de várias pessoas, tem as doutrinas de ressurreição, tem doutrinas de alma, de tantas coisas que a gente vê lá dos africanos já. Né? Então é bem interessante. Né? Cultura do Egungun, né? Essa questão de alma de morto. Tem várias situações lá nos africanos que existem. Né? Então a gente não estudou tanto. A gente já viu antropologia, até uma aula aqui, né? Que essas pessoas têm que ser estudadas do ponto de vista delas. Não, por exemplo, eu vou agora cristão, vou estudar aquilo, eu vou dizer, não, é uma seita lá da África, o candomblé. Não, nada a ver, né? É uma cultura ancestral muito mais antiga que cristianismo, que outras situações aí. Né? Bem interessante. 2700 a.C. pegar o Egito, né? Então, é bem interessante. A gente vê que a filosofia ela é não só um milagre grego, mas é um milagre em várias regiões. Né? A gente fala do grego porque é onde que mais se concentrou a filosofia, né? Até se cair numa prova, você diz, não, milagre grego, né? Tudo bem, mas a gente sabe que lá no Egito Antigo, na Índia, teve filosofia também, né? Matemática na Índia, teve... Né? Os nossos números são números de árabes, né? Então, é arábico, o nosso alfabeto numérico e tudo mais. Então, a gente pode dizer que veio não sei da onde, Grécia ou Roma, mas veio de muitas outras situações de diversidade cultural, inclusive da África. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula, um pouco de valores africanos, né? E filosofia africana, para a gente refletir. Tá bom? Até a próxima aula.